um coração puro e renovasse nele um espírito reto e contente. Que Deus criasse do nada no coração de Davi um coração contrito. Por quê? Porque só Deus pode criar em nós um coração quebrantado, voltado para Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós podemos buscar a Deus sim em oração, podemos jejuar, podemos ler a palavra, podemos fazer tudo isso. Mas é Deus que cria em nós um coração que lhe agrada. Se nós desejarmos, Deus pode criar em nós um coração como foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Samuel não passava de um ativista que não conheceu a voz do Senhor. Mesmo tendo uma história tão bonita, ele nasceu de milagre, ele foi dedicado na obra de Deus com poucos anos, e é possível que tenha pessoas dedicadas na obra de Deus há muitos anos, sem que contudo conheça a Deus e a sua palavra, sem ter um relacionamento com o Senhor. O maior evangelista do século passado chama-se Billy Graham. Estima-se que Billy Graham arrebanhou por volta de 1 milhão de almas para o reino de Deus. Ele e com as cruzadas do ministério de Billy Graham, não somente ele, mas ele o principal, cerca de 1 milhão de almas. E Billy Graham estava pregando em 1986, ano que nasci, lá em Amsterdã, numa reunião internacional para pastores e obreiros. Ele pregou sobre João 3,16. E no final daquele sermão, ele fez um convite para receber a Cristo. E mais de 300 pastores se converteram, entregaram suas vidas para Cristo naquele encontro. É possível, é lamentável, mas é possível estar trabalhando para Deus, fazer muitas coisas para Deus, sem contudo ser de Deus. Samuel não entendeu. Eli já estava meio que desviado, mas é bom ouvir conselhos de alguém experiente, de alguém que já teve o privilégio de ouvir e de reconhecer a voz do Senhor, de alguém que se relaciona com Deus e que tem experiência na obra de Deus. E Eli deu esse conselho para o jovem discípulo, o jovem pupilo Samuel. Ele disse: deve ser Deus falando, não sou eu. E Samuel não é maluco, eu conheço Samuel. Ele disse: meu filho, quando chamar de novo, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus, pela sua graça, falou mais uma vez com Samuel, na 4ª vez. E no versículo 10 diz o seguinte: depois disso o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou uma das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E aqui Samuel começa a se relacionar não somente com a obra de Deus, mas com Deus daquela obra. Samuel passa a partir daqui a ser o grande profeta em Israel. Samuel estabeleceu reis. Até então Deus governava o seu povo diretamente. Era aquilo que nós chamamos de teocracia, o governo diretamente por Deus. Mas o povo se encantou muito com as nações ao redor e pediu a Deus um rei, um monarca. Mas Deus disse: não, eu sou o monarca de vocês, eu sou o grande rei de vocês. E o povo disse: não, mas a gente quer um rei como os outros povos. E Samuel se entristeceu. Depois vocês vão seguir lendo e vão ver que foi isso que aconteceu. E Deus disse: Samuel, não fique triste não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. E Deus, por meio de Samuel, estabelece Saul. Saul reinou por 40 anos em Israel. Era um país só ainda, Israel e Judá, não havia sido dividido. E Deus reprovou a Saul quando ele quis se colocar no lugar do profeta, do sacerdote Samuel, do profeta Samuel. Ele mesmo sacrificou. E Deus usou Samuel para tirar o rei de Saul, estabeleceu um novo rei, o rei Davi. E ficou acompanhando durante alguns anos o rei Davi. E o ministério de Samuel foi tremendo em Israel. Pelo que tudo indica, foi Samuel
Samuel quem estabeleceu, quem fundou a escola de profetas. A escola de profetas, o seminário daquela época. E você vai ler histórias trágicas e até engraçadas no livro dos reis. Lembra aquela história que a mulher ficou viúva e tinha só alguns filhos, e ela devia muito, porque o marido dela, o falecido, era discípulo dos profetas. Ela tinha que dar os filhos para pagar aquela dívida, e aí o profeta multiplica o azeite na casa dela, e ela tem o que comer, o que vender para pagar sua dívida. Triste, mas aquele marido dela era um seminarista da época, e como um seminarista que se preza, ele não tinha dinheiro. Deus usou Samuel para estabelecer a escola de profetas, estabelecer reis em Israel, para tirar reis, e tudo começou aqui. E Deus deu logo de cara uma profecia tremenda para Samuel, terrível, que ele ficou com medo de pronunciar. E a profecia está registrada a partir do versículo 11. Então o Senhor disse a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Isto é, algo seríssimo. Naquele dia agirei contra ele, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim, porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Isso era o que Samuel tinha que dizer para o seu chefe, um recadinho de Deus. E diz o texto que ele ficou com muito medo, ficou receoso, mas Eli disse para Samuel que Deus fizesse tudo na vida dele, na vida de Samuel, se ele não lhe contasse o que Deus lhe tinha dito. E aí ele disse, Samuel contou-lhe tudo, versículo 18, sem esconder nada. Ele disse tudo que Deus tinha dito para ele, que é fazer, que é julgar, que é punir a casa de Eli, isto é, Eli, seus filhos e as esposas de seus filhos. Sabe o que Eli diz? Versículo 18: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. É interessante que Eli era um sacerdote que talvez tenha até começado bem, talvez até tivesse a boa intenção de discipular Samuel. Quando o outro chega para Eli e diz: olha, eu trouxe aqui meu filho para o Senhor orientar, instruir ele na lei do Senhor, e dar uma lição aqui. Ele não disse: não, leva esse menino embora, não vai me dar muito trabalho. Não, ele recebeu Samuel, mas o que me encabula é que Eli era alguém totalmente passivo. Ele não demonstra nenhum momento de arrependimento. Ele tinha a crença correta. Ele acreditava em Deus conforme a Bíblia ensina, que Deus é todo poderoso. A teologia de Eli era uma teologia saudável, mas a prática de Eli era terrível. Ao invés de ele dizer, dele clamar ao Senhor, dele se arrepender e buscar a misericórdia de Deus, já que antes ele não tinha repreendido seus filhos, não, ele não faz nada disso. Ele demonstra só passividade. Ele termina os seus dias de uma forma terrível. Ele estava lá, cordão imenso. O texto vai dizer, capítulo 4, que ele era muito gordo. Ele comia as ofertas, mas não servia a Deus como devia. E quando ele recebe a notícia no capítulo 4 que os seus filhos morreram, no mesmo dia os dois filhos morreram, ele escorrega da cadeira, cai, quebra o pescoço porque é tão pesado. Ele era um parasita no reino de Deus, não fazia mais nada, nem orar pedindo misericórdia a Deus ele orou. Ele só disse: ele é o Senhor, mas o que bem pareceu aos seus olhos. Sabe aquele povo, estou como Deus quer. Será que está mesmo como Deus quer? O fato de Deus ser todo poderoso, soberano sobre todas as coisas, não significa dizer que tudo que a gente faz é porque Deus quer. Não. Por exemplo, a gente peca. Deus quer que a gente peque? Você vai ser louco dizer que sim? Não. Deus não quer que a gente peque. Nós temos conhecido, irmãos, a palavra de Deus.
temos ouvido a voz de Deus e identificado aquela voz como uma voz divina para a gente. Como é que a gente ouve a palavra de Deus hoje? Principalmente pela Bíblia. E principalmente por aquele método antigo de ler a Bíblia diariamente. Não é aquele método de abrir, e eu sigo o blog do pastor Silas Iborde. Ele disse que quando era novo convertido, um amigo dele ensinou para ele que quando se quisesse conhecer a vontade de Deus, era abrir a Bíblia assim. E ele abriu a Bíblia um dia desses, daqueles novo convertido, ele mesmo diz isso no seu blog. Ele abriu a Bíblia e ele Ciro meu servo a quem ungir. Isso olha que funciona, ó. Depois ele descobriu que Ciro era rei pagão, que ele tinha levantado para usar para abençoar o seu povo. E que não é bem assim. Nós temos a palavra de Deus, mas temos passado por um fastidio tão grande. Deus mostrou a Ezequiel um livro, um bolo, e ele disse: come esse bolo. Ezequiel comeu a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 3 diz isso. Jeremias capítulo 15, versículo 16, se não estiver enganado. Jeremias disse que comeu aquele livro, a palavra de Deus, e aquele livro era doce na boca, mas amargo no estômago. E a Bíblia é assim, ela é doce para nos consolar, mas conforme Karina orou, uma oração muito audaciosa, que o Senhor nos repreenda quando precisarmos da repreensão do Senhor. E como é que o Senhor nos repreende? É pela palavra dele. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, porque Deus não faz nada inútil, útil para corrigir, repreender, edificar, instruir em justiça, no versículo seguinte, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. A palavra de Deus serve para isso. Salmo 119, eu sempre me atrapalho, não sei se é o versículo 9 ou 11, vocês vão dizer agora, diz a tua palavra, acho que é o 11, né? Escondi no coração para não pecar contra ti. É o 11 ou 11. Nós devemos colocar a palavra de Deus no nosso coração de uma forma tão especial que aquilo nos conduza para não andarmos em desgraça, andarmos no caminho do Senhor, na vontade do Senhor. A história termina dizendo que Deus confirmou o ministério do profeta Samuel. Versículo 19: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. Em todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Eu lembro quando eu me converti, teve uma campanha de oração de 40 dias na igreja, onde eu me converti em Campina Grande. E tudo que eu pedi a Deus durante aqueles dias foi uma fome insaciável de sua palavra, que nunca eu sentisse fastio pela palavra de Deus. E eu pedi aquilo porque eu sabia que ler não era comigo. Eu nunca li o livro todo até meus 15 anos de idade. Eu só jogava bola, só jogava futebol. Joguei em escolinha, em campo, mas campo não era muito minha praia, joguei em quadra, joguei em campeonatos em Campina Grande, joguei bem. Joguei bem ainda. Eu só pensava em jogar. E eu nunca me vi sentado lendo um livro na escola, nunca lia livro. Eu gostava em quem lia e fazia os trabalhos. Mas Deus começou a responder aquela oração. E li o meu primeiro livro, 15 anos, e tenho lido bastante nesses últimos anos, para a glória de Deus. E eu creio que, assim como Deus fez um milagre na minha vida, porque ler a Bíblia diariamente para mim é um milagre. Eu sei o que eu estou dizendo, acredite em mim. Nunca fui de ler, nunca fui dedicado à leitura, em apenas algumas matérias eu me dava bem na escola. Mas eu não era, nossa, que aluno exemplar. Mas Deus fez um milagre. E se você orar com todo o seu coração, sincero, Deus pode gerar no seu coração desejo por Ele, por buscá-lo, por buscar a palavra de Deus, por orar. Se aperfeiçoe.
leia, estude a palavra de Deus, não seja apenas um ativista na obra de Deus, mas seja alguém que se relaciona com esse Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura ativistas. Se você faz alguma coisa para Deus e não é do Senhor ainda inteiramente dedicado, você não passa de um ativista na casa de Deus. Busque a palavra do Senhor, busque a Deus em oração. Vamos orar mais uma vez para encerrar. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração, ó Deus. Mesmo com as falhas deste pregador, que essa história faça brotar o desejo de servir ao Senhor, Deus, cada vez mais, em mim e nos meus irmãos que estão me ouvindo, Senhor. Que não sejamos meros ativistas, trabalhando na casa de Deus, mas que ao ouvir a tua voz, possamos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E sejamos servos que ouvem a tua palavra, Senhor. E peço isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se Ele permitir, semana que vem falaremos sobre Daniel.